Padre Fábio, sua bênção. Meu nome é Juliana e é com imensa alegria que ouço suas palavras cheias de sabedoria, pois além de resgatar em nós capacidade de sonhar, o Senhor nos faz acreditar na vida. Que bom, obrigado. Tenho aprendido muito com o Senhor e louvo a Deus pelo seu sacerdócio. A minha pergunta é a seguinte: estou aprendendo muito com o livro A Bíblia no meu dia a dia. Estou aprendendo a fazer o estudo da palavra. Me encantei com o Novo Testamento, mas confesso que ao estudar o Antigo Testamento, me assusto com o Deus que nos é apresentado. Por que essa diferença? O Deus rígido do Antigo Testamento e o Deus misericordioso do Novo Testamento. É um paralelo muito interessante de ser conhecido, né? Eu me recordo quando comecei a fazer teologia, e os estudos de exegese são muito interessantes. Eu tive bons professores de exegese. E é fascinante a gente mergulhar no contexto do Antigo Testamento, mas tendo sempre diante dos olhos que a hermenêutica, isto é, a interpretação que nós fazemos do Antigo, só é possível a partir de Jesus. Jesus é a hermenêutica do Pai, isto é, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós nos aproximamos de quem é Jesus, nós podemos chegar à revelação maior. Porque, na verdade, o que é o Antigo Testamento, Luciana? É uma tentativa, através de histórias, de comunidades. Muitas histórias são reais, outras não. Não importa se é verdadeiro ou não, né? Se aquele personagem existiu daquela forma como está escrito, não importa isso. O que importa é o que a Sagrada Escritura quer sugerir com aquela história. Porque os escritos nasceram de comunidades, as comunidades escreviam. Era uma maneira de fazer memória aos antepassados, né? De preservar a memória de quem havia morrido. E o Antigo Testamento está cheio, repleto de histórias interessantes deste povo na sua relação com o sagrado. Qual que é o grande objetivo de Deus na história? Sempre foi e sempre será revelar-se ao coração humano. Esta revelação de Deus na história, ela não para. Quando a gente diz que a revelação já terminou em Jesus e com a morte do último discípulo, nós não estamos dizendo que Deus não continua se mostrando no tempo. Continua. Nós vamos avançando nessa compreensão que nós temos, mas nós não teremos nenhuma outra novidade senão aquilo que foi revelado em Jesus. Então veja bem, Jesus é como se ele fosse um óculos que nos ajuda a ler com um pouco mais de profundidade o que já estava escrito antes dele. Então nós temos lá no Antigo Testamento, sobretudo nos Salmos, né? Os Salmos são repletos de metáforas, de histórias, de acontecimentos que nos mostram um Deus que vai à frente, guerreiro, matando os inimigos, né, para proteger o seu povo. Nós temos muitas vezes as formulações, né, essas construções do divino, do sagrado, associado à guerra. É aquele Deus que está pronto para destruir aquele que está na frente do seu caminho, aquele que está impedindo. É um Deus que castiga, é um Deus que pune. Mas aí nós temos, como você bem disse, né, essa figura misericordiosa que Jesus nos revela. Então veja bem, para a gente compreender o processo da revelação de Deus na história, nós precisamos amadurecer. Da mesma maneira como uma criança, para ela ser capaz de fazer raciocínios mais elaborados, ela precisa amadurecer o cérebro. É físico isso, né? É biológico. Ela precisa viver um processo de amadurecimento cerebral e biológico para ela ser capaz de chegar a compreensões mais elaboradas. Veja bem, Jesus apresentou ao povo a figura misericordiosa de Deus que vinha não desqualificar o Antigo Testamento, mas vinha aperfeiçoá-lo. Nós não substituímos o Antigo Testamento. Nós apenas aperfeiçoamos o que sabíamos sobre ele a partir do Novo. Da mesma maneira como a criança não pode compreender sem amadurecer, a humanidade também não pôde conhecer a ação de Deus e compreender esta ação de Deus se não passasse também pelo processo desta maturidade. E Jesus ensina isso. E foi por causa disso justamente que ele morreu. Porque nos ensinou um novo
jeito de interpretar o sagrado. Veja bem que nós continuamos no mesmo desafio. Temos o Antigo Testamento, temos o Novo, mas nós também corremos o risco de colocar os nossos pés no Antigo Testamento e não chegarmos à novidade do Testamento em que fala de Jesus. Eu vejo isso em mim e te dou o exemplo a partir da minha vida. Quantas vezes eu percebo, identifico na minha conduta as raízes antigas que ainda não foram tocadas pela força de Jesus. Você também pode ser que você hoje identifique isso, é verdade. Em muitos momentos eu ajo, eu tomo atitudes com os meus pés plantados no Antigo Testamento. Falta misericórdia na minha conduta, falta capacidade de compreender o outro. Porque no Antigo Testamento você tem muitas vezes um ensinamento de que, por exemplo, os doentes não deveriam ficar dentro das cidades. Eles deveriam ser julgados fora. Eles deviam ficar do outro lado do muro. Por quê? Porque dentro daquela compreensão religiosa, a doença era vista como uma espécie de maldição. Isso é Antigo Testamento. Aí Jesus vai dizer que não. Quem é que precisa de médico? Jesus diz. O que está são? Não, é o que está doente. Veja bem que Jesus está falando de uma realidade física, de doença física, mas ele já está propondo uma reflexão ainda mais elaborada. Ele está querendo colocar no seio daquela comunidade uma nova forma de interpretar as Escrituras, as antigas Escrituras. Porque em nome da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, você pode matar o seu inimigo, você pode colocar-se diante de um campo de batalha para destruir todos aqueles que são contrários à sua vontade, você pode julgar fora os que estão doentes, você pode desprezar a viúva, você pode desprezar o órfão. Por quê? Você tem uma infinidade de textos que justificam essas atrocidades. Mas volto a dizer, nós não podemos ler o Antigo Testamento sem ter compreendido bem o Novo, que é esta grande revolução que Jesus faz. Jesus é o ponto alto, é o destino final da revelação divina. E é a partir dele que nós vamos reinterpretar a Sagrada Escritura. Isto é, nós vamos pegar toda aquela história do povo de Israel, que é o que fala justamente o Antigo Testamento, e vamos compreender que aquele povo não tinha maturidade religiosa, condições de compreender esta misericórdia que hoje nós podemos compreender. Mas aí você também identifica que, mesmo nós sendo filhos deste Novo Testamento, mesmo nós estando sob as luzes deste novo tempo, nem sempre nós conseguimos agir como homens e mulheres neotestamentários. Porque nós ainda muitas vezes temos raízes que nos prendem a situações antigas, a maneiras preconceituosas muitas vezes de interpretar uma determinada situação. E aí a gente percebe que o Novo Testamento já nos foi revelado, mas que a gente ainda não chegou à prática que ele nos convida. Quantas vezes, com honestidade, a gente, se vai analisar a nossa conduta, nós vamos chegar à conclusão de que mesmo batizados, nós ainda não nos tornamos cristãos. Por quê? Porque ainda podemos identificar na nossa vida atitudes que não são cristãs. Eu me recordo, minha gente, eu já até dei testemunho disso muitas vezes. Eu me lembro que na minha primeira experiência com a renovação carismática, e eu agradeço muito a espiritualidade da renovação carismática pelo bem imenso que aqueles retiros fizeram no meu coração, pela conversão que eu verdadeiramente eu acelerei muito o meu processo de conversão com a espiritualidade da renovação. Mas em determinado momento, e foi até o Padre Léo que me fez perceber isso, ele virou e falou assim: meu filho, você precisa colocar os pés no Novo Testamento. Você está vivendo muito preso nas regras. Você está vivendo muito preso na lei. A proposta de Jesus é outra. É justamente nos libertar de tudo aquilo que nos escraviza. O Padre Léo estava tentando me acordar para isso. Porque em nome da minha conversão, do meu processo religioso, de tudo aquilo que para mim era valoroso naquele momento, valioso naquele momento, eu estava sendo desumano com os meus companheiros, eu estava sendo desagradável, eu estava sendo
pessimista em relação a eles, eu estava sendo intolerante com o erro dos outros. Porque os primeiros momentos da conversão a gente se sente a melhor pessoa do mundo, né? Você acha que ninguém presta e que só você está certo. Aí eu comecei a descobrir que isso era Antigo Testamento mesmo. Quando você percebe que alguém se sente o eleito, e porque se sente o eleito, se sente no direito de desprezar aquele que ela não acha que está eleito. Aí eu descubro que eu ainda não sou cristão nesses momentos. Que eu ainda não sou capaz de perdoar o filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo é uma história que nos revela com muita clareza. É como se fosse um grande resumo da proposta de Jesus. Veja bem, seja sincero. Quando você escuta aquela história do filho pródigo, o rapaz, ele pega o que ele tem direito, ele vende, ele gasta tudo, ele vive uma vida devassa de erros, e depois, arrependido, ele resolve voltar. E ele é recebido com festa. O pai não pergunta o que ele fez com o dinheiro, onde é que ele foi, onde ele estava. O filho mais velho está lá, percebe a festa acontecendo e acha um desaforo, e com toda a razão. Eu acho que se eu estivesse naquela casa, eu ficaria do lado do filho mais velho. E você? Se você estivesse vendo aquela coisa acontecer, o que você ficaria? Você ficaria do lado do safado que chegou e que voltou? Ou você vai tomar partido do bonzinho, do bom filho que ficou cuidando das coisas do pai, que levantava cedo todos os dias, que fazia tudo de um jeito certo? É claro que a nossa lógica, o nosso bom senso vai dizer, não, o filho mais velho, ele está correto. Mas aí Jesus quebra a nossa lógica. E ele fala assim, não, mais vale, né? Você acolher aquele que estava perdido e dar a ele toda a festa, tudo aquilo que ele merece, do que você desprezar essa iniciativa de retorno. Nós não temos o direito de desprezar aquele que fez tudo errado, mas arrependido quis voltar atrás, como diz a música. Inclusive vou gravar no meu disco novo. Ali está o paralelo. O filho mais velho, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas vou arriscar dizer aqui, né? Para mim, aquele rapaz mais velho significa o Antigo Testamento. A regra bem cumprida, né? Obedecida, a lei aplicada, o bom senso prevalecendo. E aquele menino mais novo, para mim, significa o Novo Testamento. É um Deus que nos desconcerta no momento que ele fala assim, olha, eu não penso do mesmo jeito que vocês. Então, dê um jeito de consertar o seu coração e passe a pensar igual a mim. Isso é conversão, minha gente. É quando você descobre, é quando nós descobrimos que nós não pensamos com a mesma regra que Deus pensa. É mais fácil desprezar quem a gente não gosta. É mais fácil a gente mandar embora aquele que nos incomoda. É mais fácil a gente gostar do mais bonitinho. É mais fácil a gente gostar do mais inteligente. Eu sempre digo isso. Quando eu escolho uma equipe para trabalhar comigo, eu vou procurar os especialistas. Jesus não. Jesus não está muito preocupado com o que o outro sabe fazer. Jesus está muito mais preocupado com o que ele pode fazer com aquela pessoa que chega diante dele. Tanto é que ele despreza o jovem rico, né? É muito interessante isso. Eu jamais mandaria aquele rapaz embora. E ficaria, mas que prazer, seja bem-vindo ao grupo, não é? Que satisfação, vamos trabalhar juntos. Jesus não. Ele chega todo vaidoso, olha para Jesus, o que eu posso fazer para receber a vida eterna? Aí Jesus olha para ele, dá umas regrinhas para ele, né? Aí ele mais vaidoso ainda, tudo isso eu já faço, Senhor. Aí diz, tá se achando, né? Como diz lá em Minas, tá se achando o bicho da goiaba, né? Aí Jesus dá uma rasteira naquele rapaz. Sabe por quê? Aquele rapaz representava bem a mentalidade do Antigo Testamento. Eu faço isso, eu faço isso, faço isso, faço aquilo, está tudo em ordem, minha documentação está toda pronta. Aí Jesus fala para ele, só que a sua documentação pronta não é o suficiente para você entrar no céu. Não é o suficiente para você estar do meu lado. Aí Jesus dá uma regra para ele, difícil. Só uma coisa te falta, vai,
Vende tudo o que você tem e dê aos pobres. Jesus está falando de um desapego material, mas ele está falando também de um apego mais profundo. Sabe o que é? Esqueça, perca essa vaidade, essa vaidade da santidade que você tem. Desapegue-se do que você é, porque o reino dos céus só vai acontecer dentro do nosso coração, dentro da nossa sociedade, a partir do momento em que a gente se desapegar de quem a gente é. É tão interessante, minha gente, às vezes o encontro com o outro não é possível porque nós estamos apegados demais ao que a gente é. Eu tenho dito isso, já falei muitas vezes nos meus shows e não tenho medo de errar, vou falar de novo. Cada vez mais eu me convenço de que o amor só é possível quando nós entramos no tempo do outro. Eu experimento isso com a minha mãe. A minha mãe é lenta e eu sou rápido. O meu raciocínio é rápido, da minha mãe é lenta. Eu tenho um monte de histórias para contar, a minha mãe tem no máximo uma por semana. Por isso que ela conta a mesma a vida inteira. Aí quando eu estou ao lado da minha mãe, eu descubro que eu só posso fazer aquele encontro ser frutuoso se eu entrar no tempo dela. Se eu quiser que a minha mãe pense com a mesma velocidade que eu penso, posso esquecer. Eu não terei a oportunidade de estar com ela. Terei até a oportunidade de tê-la sentada do meu lado. Eu me lembro que teve uma coisa que a minha mãe me disse que me marcou profundamente. Eu me lembro direitinho que eu estava muito intolerante com ela numa época, já tem muito tempo isso, tem uns 5, 6 anos. E teve um momento que ela chorou muito, porque a gente teve uma discussão, ela chorou muito e ela me disse assim: tudo bem, eu não posso mais participar do seu mundo mesmo, eu não sei mais, eu não entendo mais o que você fala, eu também não sei dar palpite mais na sua vida, eu não tenho condições mais de lhe acompanhar, você está certo mesmo, eu vou ficar quietinho no meu canto. Eu me lembro que o contexto da história era o seguinte: eu estava repreendendo a minha mãe, que às vezes a gente inverte essa situação, né? Depois você que fica repreendendo. Eu estava repreendendo por alguma coisa que estava errada, e aquilo rendeu um caldo muito grande e eu a magoei. E ela me deu esse feedback, ela me devolveu isso. E é verdade, minha gente. Muitas vezes, na ânsia de fazer prevalecer quem a gente é, a gente não pode ficar do lado do outro com qualidade por causa disso. Aí o outro, se quiser ficar do nosso lado, ele tem que ficar minguado, caladinho, sem voz e sem vez. Mas não é isso que verdadeiramente marca a experiência do amor. E onde é que eu aprendo isso? No Novo Testamento. Quando eu vejo Jesus falando a mesma linguagem das pessoas que ele encontrava. Por que Jesus falava em parábolas? Porque era a linguagem que o povo entendia. Para que você vai dar uma palestra usando termos, linguagens que as pessoas não vão entender? Você não vai conseguir comunicar-se. E Jesus sabia disso. Jesus descia, sentava. Por isso que é tão interessante no início das narrativas, né? Jesus, estando ele, papapá, sentou-se na relva e começou a ensinar. Não é? Não era assim? O Sermão da Montanha, Jesus não está no alto de um lugar falando de um púlpito. Não, ele está sentado no mesmo nível que o povo. Sabe por quê? Ele precisava fazer. A atitude de Jesus tinha que ser, ela tinha que estar coerente com aquilo que ele dizia. Como é que ele vai ensinar um Deus que acolhe, um Deus que ama, um Deus que traz para perto, se ele distancia, se ele joga para fora? A sorte dele é que naquela época não tinha foto, né? Senão ele não ia conseguir falar nada. Tira uma foto comigo, Jesus. Coitadinho. Eu queria até que tivesse uma máquina naquela época, só para a gente saber. Às vezes a gente perde oportunidades preciosas da vida de conhecer o outro, de encontrar o outro, porque nós estamos despreparados para o outro. A gente não abre o nosso coração para receber o outro. É difícil isso. Quando você tem aquela oportunidade de estar, por exemplo, hoje eu tenho consciência disso e luto. Se eu tenho oportunidade de estar com a minha mãe, eu tenho que falar de coisas que ela possa participar.
Porque senão eu gero na minha mãe um sofrimento muito grande de estar fora. Isso eu tenho dito, eu tenho muito medo da maneira como nós tratamos os nossos idosos. Você já observou que muitas vezes o idoso, ele sofre terrivelmente uma espécie de abandono, né? Que a gente não vai percebendo. Ele está lá dentro de casa, ele senta na mesma mesa que nós, mas ele já está abandonado há muito tempo. A gente não tem mais assunto com ele. O máximo que a gente fala, oi vó, só, acabou o assunto. Por quê? Porque falta muitas vezes em nós a disposição de sentar com o outro, de estar com o outro. Falta Novo Testamento na nossa vida, minha gente. Falta Novo Testamento, falta atitude cristã, falta conversão. Porque nós muitas vezes nos indispomos ao outro, porque nós estamos cheios de nós mesmos. Eu estou cheio das minhas notícias, eu estou cheio dos meus problemas, e eu não tenho disposição de ouvir o que você vai me dizer. Está vendo como tudo está associado à própria estrutura neotestamentária? Jesus nos ensina o contrário. Aproxime-se, deixe o outro chegar perto, deixe o outro contar a sua vida. Quando a gente está cheio demais de nós, é insuportável a gente tentar contar uma história para uma pessoa e ela já fica te parando no meio. Não, aconteceu a mesma coisa comigo, não é? Você está louco para desabafar, né? Você chega e... Não, mas aconteceu a mesma coisa comigo hoje. Você acredita que... Pronto, te desarmou. Falta Novo Testamento na nossa vida. E este caminho é o que nós precisamos fazer todos os dias. Nós precisamos retirar os nossos pés do Antigo Testamento e colocá-los no Novo. Como? Através da vida e de todas essas histórias que eu contei aqui. E muito mais, que você também tem um monte de histórias para contar que representam bem essa passagem, do Antigo para o Novo. Aí você vai lá no filho pródigo, você se posiciona. Do lado de quem que você fica? Se você acha que você só vai dar razões ao filho mais velho que obedeceu, que fez isso, cuidado, você pode estar com os pés no Antigo Testamento e ainda não chegou ao conhecimento de novo. Ainda não fez a experiência de Jesus, que modifica, que quebra a nossa lógica. Nós não somos capazes de entender as opções de Jesus. Ele preferiu os pobres, ele preferiu os miseráveis, e a igreja vive o tempo todo o desafio de converter-se a ele. Porque nós também nos perdemos nas nossas ações. A igreja tem essa consciência, porque ela é humana, ela é santa, mas ela é também humana. E no exercício dessa humanidade, ela também corre riscos. Por isso que ela precisa rezar, ela precisa invocar esse Espírito Santo todos os dias sobre ela. Quantas vezes nós incorremos em ações injustas como padre, como bispo. Isso é bonito a gente sabe ser capaz de reconhecer. Como freira, uma religiosa, que de repente com a autoridade que tem, esquece do Novo Testamento e age só a partir do Velho. Faltou misericórdia na ação. É como corrigir alguém, né? Olha, você está errado. Mas há formas muito novas de dizer isso. Você está errado, você precisa mudar de vida. Nós não podemos nos distanciar da misericórdia. A misericórdia é que vai dar esse retoque final. É ela que vai fazer o outro se convencer do que verdadeiramente precisa acontecer dentro dele. O grito, a ordem por ela mesma, é fácil obedecer. Obedece até o momento que o outro está lhe vigiando e depois você vai embora e vai fazer o que você quer. Não podemos. O Novo Testamento nos ensina que a regra não tem que estar de fora, ela tem que estar dentro de nós. No Antigo Testamento eles tinham mania de amarrar pequenos trechos da Sagrada Escritura nos rins, né, nas virilhas, lembrando que essa palavra precisa ser vivida. Tá certo, mas e se não está mais amarrada em nós? Onde é que ela vai estar? Tem que estar dentro de nós. É o nosso caráter que nos identifica, não é? É isso que tem que fazer a gente ser testemunhas deste Novo Testamento. Eu trago a regra dentro de mim. Eu não vivo para obedecer só aquilo que está de fora. A minha religião não é a prática cega de uma série de obrigações, não. Mas é o cultivo constante de uma regra que eu trouxe para dentro de mim. Ela é interior. Nós precisamos buscar a religião interior, não só a religião das exterioridades. Porque eu tenho comigo que a que verdadeiramente vai nos salvar é a religião interior.
É o quanto que da Igreja Católica está dentro de mim, é o quanto que da Igreja Católica está dentro de você, é o quanto que da sua religião está dentro de você, lhe motivando a ser como Jesus foi, a falar como Jesus falou, a agir como Jesus falou, a ser como Jesus foi. É o desafio, minha gente. Não é fácil, não. Viver o Antigo Testamento vai ser sempre uma tentação para nós, de aplicar a regra pela regra, a lei pela lei. Não. O bolo recebeu um novo recheio. E esse recheio é a misericórdia. E se a gente se distanciar dela, nós vamos perder a oportunidade de transformar o mundo. Que o amor, a misericórdia, são princípios capazes de verdadeiramente transformar o coração daqueles que são tocados por eles.